Então, pessoal, o vídeo é domine as suas emoções ou as suas emoções vão acabar dominando você. E por que, hoje eu vou falar o porquê que nós precisamos, pessoal, ter domínio sobre as nossas emoções. Um dos principais objetivos de você dominar as suas emoções, pessoal, e eu não estou falando de reprimir as suas emoções, né? De certa forma, tentar fazer de conta que as suas emoções não existem, manter essas emoções dentro de você de uma forma que elas não venham para fora, porque isso é quase que impossível, mas o intuito e o objetivo maior desse vídeo é ensinar você a gerenciar as suas emoções, pessoal. Gerenciar melhor as suas emoções, que é também um dos temas de um dos nossos vídeos dessa semana, onde que eu prometi, onde que eu ia falar para você sobre desenvolver inteligência emocional. Então, gerenciar as emoções, pessoal, é ter inteligência emocional. E qual é um dos maiores benefícios, Ricardo? Pessoal, a primeira coisa que nós precisamos entender que assim como você pode aprender uma nova língua, assim como você pode aprender uma nova profissão, assim como você pode, pessoal, aprender de certa forma, como eu disse, um novo idioma, você também pode aprender a desenvolver inteligência emocional. Então eu sei que tem muita gente que vai falar, Ricardo, eu não consigo lidar com as minhas emoções. Pessoal, mas nós precisamos entender o seguinte: uma coisa é você não conseguir. Outra coisa diferente é você querer aprender a fazer aquela situação acontecer. Então, não saber não tem problema. Agora, uma vez que essa informação chegue até a mim, eu estou dizendo para vocês que é possível você desenvolver inteligência emocional. Por que, Ricardo, inteligência emocional? Pessoal, como eu disse, a inteligência emocional ou dominar as suas emoções, pessoal, é com o objetivo que, como eu disse, gerenciar melhor as suas emoções. E eu quero, antes mesmo de começar, pessoal, essa explicação, eu só quero fazer uma pequena, eu só quero explicar duas coisas para vocês aqui que eu anotei antes de começar a falar para vocês por que você precisa dominar suas emoções, tá bom? A gente precisa entender, separar duas coisas, pessoal. O que é sentimento e o que é a emoção, porque tem pessoas que não sabem essa distinção, não sabem qual que é a diferença de uma para a outra. Então, eu quero explicar para vocês. Então, pessoal, os sentimentos é a maneira que eu interpreto o mundo real e as coisas à minha volta. Então, pessoal, em outras palavras, os sentimentos aquilo que eu sei interpretar sobre a vida, aquilo que eu aprendi, sabe? E isso também tem muito a ver com as nossas crenças, com os nossos valores, porque cada pessoa olha, seja para a religião, ou para a família, ou para o trabalho, baseado em quê? Baseado em um aprendizado que foi repassado e muitas das vezes muito mal explicado, né? Porque eu já até falei num vídeo anterior aqui, os nossos pais não nos ensinaram, pessoal, a lidar com as nossas emoções. São poucos os pais, de fato, que ensinaram os filhos a como gerenciar suas emoções. Na maioria das vezes, nós fomos ensinados ao contrário. Nós fomos ensinados, muitas das vezes, a reprimir as nossas emoções. Inclusive, eu já até falei aqui, alguém aí vai lembrar, né? Você já deve ter ouvido dos seus pais
muitas das vezes na sua infância, talvez você chegava da escola chorando por causa que um aluno ou uma aluna puxava seu cabelo, fazia uma piadinha dos seus pais, e você chegava chorando em casa, você é homem hoje, ou você é uma moça hoje, e muitas das vezes o que acontecia? Você muitas das vezes ainda era criticado ou pelos seus irmãos, ou muitas das vezes até mesmo pelos seus pais. Quantos aqui já não ouviram dos seus pais a frase, né? Olha, homem não chora, já falei no vídeo anterior aqui, né? Chorar é coisa de menina, entende? Chorar é coisa de mulherzinha, né? Tem muitos pais aí, pessoal. Felizmente, né? Vamos falar assim, pais que vieram daquela geração bem raiz mesmo, aonde que porque as gerações mudaram, os tempos mudaram. Então, hoje nós não podemos mais, de certa forma, tratar os nossos filhos como os nossos pais nos trataram no passado, né? Nós precisamos mudar esse ciclo. Nós precisamos fazer diferente na vida deles. E esse é um dos maiores objetivos hoje de fazer esse vídeo. Fazer com que a gente entenda que não é porque nós fomos, de certa forma, prejudicados com essas informações, nós não tivemos essas informações, que hoje nós vamos deixar de passar essas informações para os nossos filhos. Então, não é porque os nossos pais nos trataram dessa forma, com essa agressão verbal, muitas das vezes, com essas piadinhas, porque tem pais hoje, pessoal, que estão repassando, estão reaplicando esse mesmo tratamento na vida dos filhos hoje. E isso aí vai acarretar problemas muito sérios. Inclusive, nos dias atuais, quantos pais, né? Tem, por causa que essa geração agora, pessoal, é uma geração diferente. Inclusive, eu quero gravar um vídeo aqui, não sei se essa semana, um vídeo mais pra frente, falando essa questão dessa mudança da geração anterior para essa geração agora. Para fazer com que alguns pais entendam que nós estamos lidando com uma geração completamente diferente da nossa. Então, a nossa geração foi bem raiz, mas independentemente, pessoal, como eu disse, nós não fomos ensinados a lidar melhor com as nossas emoções. Então os nossos pais muitas das vezes falavam, olha, engole o choro, para de chorar, choro é coisa de mulherzinha. E aí, o que acontecia, pessoal? Muitas das vezes a criança, nós, né, quando criança, realmente parava de chorar, engolia aquele choro ali, e muitas das vezes é o que a gente a gente sempre tem falado aqui sobre os problemas emocionais. Ela vai guardando aquele choro dentro dela, entende? Essas emoções ficam reprimidas até que futuramente isso vai aí acarretar alguns transtornos ou problemas psicológicos, tá? Mas não é tema do vídeo de hoje. Se você quiser saber um pouco mais a respeito disso, você tem que ir lá nos nossos vídeos onde nós falamos sobre os traumas da infância, os bloqueios emocionais, tá bom? Então, pessoal, nós não fomos ensinados na escola, nós não fomos ensinados muitas das vezes pelos nossos pais, pelos nossos tutores, a lidar com as nossas emoções. Nós não aprendemos a respeito disso. E como que nós aprendemos isso? Com a vida, muitas das vezes tomando pancada, muitas das vezes, né, pessoal, passando, sendo de certa forma aí, passando por frustrações, tomando decisões erradas. Por quê, pessoal? Os nossos sentimentos influenciam as nossas emoções e os nossos comportamentos. Então lembra que, como eu já disse aqui no vídeo anterior, pensamento gera sentimento que gera comportamento. Então, o não saber lidar com esses sentimentos, pessoal, vai gerar em você emoções, e essas emoções vão ditar como vai ser a sua tomada de decisão. Então, muitas das vezes tem decisões que você toma hoje
que vão te prejudicar mais para frente. E essas são decisões baseadas nas suas emoções, pessoal. Não são decisões lógicas, são decisões emocionais e que vão muitas das vezes acarretar em decisões que vão fazer com que você depois sofra consequências gravíssimas. Então, é muito importante nós aprendermos sobre inteligência emocional, porque essa matéria não tem na escola. Essa matéria ninguém senta para te ensinar quando você é criança, pessoal, tá? Você aprende muitas das vezes com a vida, mas hoje eu estou aqui para poder ensinar você, porque eu tive que aprender com a vida, mas graças a Deus que eu tive essa oportunidade de passar pelo modo caverna, de desenvolver o autoconhecimento, desenvolver inteligência emocional, e hoje eu estou aqui ensinando para você aquilo que eu tive que aprender com muito esforço e sacrifício, tá bom? Então, vamos aqui separar sentimento, pessoal, é a interpretação que eu tenho do mundo. Então, é a minha visão de mundo, é o que eu aprendi desde criança com os meus pais. A forma de eu interpretar tudo, religião, política, relacionamentos, entende? E aí, não vou entrar muito nesse assunto, e aí vem muito aquela questão de filhos de pais separados, então tem aquela imagem distorcida tanto do homem quanto para a mulher, né? Aquela ideia que político é tudo ladrão, muitas das vezes, quantas vezes nós ouvimos isso dentro das nossas casas, né? Através dos nossos próprios tutores, que político é tudo ladrão, que nós não deveríamos nos envolver com política. Inclusive vai ter um vídeo no canal falando sobre religião e política, pessoal, porque as pessoas falam que não se pode misturar religião com política. Isso é uma verdadeira ignorância. Por isso que existe aí, pessoal, muitos políticos corruptos no poder e muitas das vezes tomando cargo em que poderia estar ali pessoas honestas, pessoas direitos, que estariam de verdade lutando pelos direitos do ser humano, tá bom? Mas vai ficar para outro vídeo. Então, quantas coisas que nós não ouvimos a respeito da boca dos nossos próprios pais, entende? A respeito das coisas que eu falei, a respeito de religião. Quantos pais falavam que todo pastor é ladrão, que padre é pedófilo, né? Que, como eu disse, que os políticos só queriam muitas das vezes enganar. Por exemplo, outra questão, o julgamento com as pessoas que são ricas, que rico é ladrão, que rico é desonesto. Então, já falei no vídeo anterior que isso criaram crenças e bloqueios. E outra coisa, isso ditou a forma com que você interpreta o mundo e a realidade à sua volta. Então você vai interpretar tudo à sua volta baseado no que você aprendeu na sua infância, tá bom? Então isso ficou codificado na sua mente. Isso é muito importante você saber disso, tá bom? Então, pessoal, sentimento é a maneira que eu interpreto o mundo real à minha volta, as pessoas, como eu disse, religião, política e tudo mais. Agora, emoção é a ação que foi criada com o sentimento que eu recebi a respeito daquele assunto que, de certa forma, me foi passado. Então, olha, agora sim é aonde que está, pessoal, o grande fator, o grande vilão aqui, o grande perigo dessa interpretação. Porque se a minha vida, se eu interpreto o mundo à minha volta, baseado, pessoal, nas emoções que eu aprendi ao longo da minha vida, isso quer dizer que uma pessoa emocionalmente mal resolvida vai também, de certa forma, viver experiências emocionais totalmente traumáticas. Vão ser pessoas que vão ter dificuldade de tomar decisões na vida. Vão ser pessoas que vão estar julgando o mundo e todos à sua volta, baseado naquilo que aprendeu lá na infância, entende? Então vão ser pessoas que vão ter dificuldades,
Muitas das vezes, por quê? Porque as suas emoções é uma verdadeira bagunça, em outras palavras. Para ser bem específico, pessoal. Vou tomar uma água, pessoal. Então, pessoas emocionalmente mal resolvidas são pessoas frustradas na vida, pessoal. Ela pode até conquistar algumas coisas, mas ela vive à mercê das suas emoções. Então, já até falei no vídeo passado, ela é aquela verdadeira bomba relógio, aquela pessoa que explode com qualquer coisa, que não suporta muitas das vezes uma crítica, é uma pessoa que não sabe lidar com os desafios do dia a dia. Então, quando aparece um problema, porque o que é inteligência emocional, pessoal? O que é dominar as emoções? É a nossa capacidade, pessoal, de gerir, de gerenciar e, de certa forma, interpretar as situações que estão acontecendo à nossa volta. Então, quando eu tenho domínio sobre as minhas emoções, quando eu desenvolvo a inteligência emocional e eu tenho domínio sobre as minhas emoções, de certa forma, eu sei interpretar o que o outro espera de mim. Eu sei interpretar se o outro ele está fazendo aquilo de fato, de certa forma, se o outro está falando aquilo com o intuito de me prejudicar, ou se de fato, às vezes aquela pessoa está fazendo uma piada, ou às vezes, é como eu disse, eu só estou interpretando de maneira errônea, sabe? Através das minhas crenças, eu estou fazendo uma interpretação, um auto-julgamento de uma coisa que, na verdade, muitas das vezes não é. Já deve ter acontecido com você, pessoal, na sua empresa, de repente, sabe aquele funcionário que de repente estava tendo um grupo ali conversando num canto separado. E de repente sai aquele funcionário bravo, vai lá para, vamos dizer assim, vai para o refeitório, ou vai para fora, ou muitas das vezes chega no próprio dono da empresa, e aí fala que estão todo mundo falando mal dele, que estão perseguindo ele. Pessoal, isso são pessoas que não têm domínio sobre as suas emoções. Então, muitas das vezes, elas vão fazer um pré-julgamento. O fato das pessoas, de certa forma, não chamarem ela para poder fazer parte daquele momento, daquele diálogo, daquela conversa, gera nela aquela interpretação errada. Então, ela acha muitas das vezes que as pessoas estão perseguindo elas, muitas das vezes. Então, é interessante você saber a respeito. Então, pessoal, quando eu tenho domínio sobre as minhas emoções, não são as emoções que estão me governando, e isso a gente pode usar isso, pessoal, para tantas coisas. Sobre essa questão do governar as nossas emoções, porque, como eu disse, uma pessoa que ela é governada pelas emoções, pessoal, o vício toma conta da vida dela. Os problemas, sabe? Os relacionamentos tóxicos e abusivos. Então, uma pessoa mal resolvida emocionalmente, e eu até fiz um vídeo anterior, inclusive eu indico que você volte lá e assista o nosso vídeo, aonde que eu falei que o quê, pessoal? Semelhante atrai semelhante. Então, se você é uma pessoa emocionalmente mal resolvida, se você não tem domínio sobre as suas emoções, você, de certa forma, vai estar atraindo para perto de você pessoas também que estão nessa mesma sintonia. Então, você já imaginou o que isso vai gerar, né? Então, é aquela pessoa que não sabe por quê, mas
acha que sair de um relacionamento que não está dando certo, entrar num outro relacionamento vai resolver o problema, mas mal sabe ela que o grande problema do relacionamento é ela mesma. Então, enquanto ela não resolver com ela mesma, pessoal, não adianta nada mudar de relacionamento, mudar de cidade, mudar de bairro, mudar de estado. Então, o que essa pessoa precisa é fazer uma mudança na vida dela. Então ela precisa ter governo, ela precisa gerenciar as suas emoções. E eu vou falar uma coisa, pessoal, isso não se adquire da noite para o dia, tá? Isso não é uma coisa que você decide hoje, você toma a decisão hoje. Ricardo, a partir de hoje, a decisão é só o primeiro passo, pessoal. Eu vou falar mais para frente aqui, tá? Mas a nossa decisão de gerenciar é o primeiro passo. Mas existe todos os dias um passo a passo para que eu consiga administrar melhor as minhas emoções. Então é um processo de aprendizado e eu costumo dizer, pessoal, um processo de aprendizado contínuo para a vida inteira. Você vai estar aprendendo o tempo todo e muitas das vezes você ainda vai se surpreender por tomadas de decisões por decisões que você toma e que muitas das vezes você nem gostaria de tomar, mas porque você é muito emocional, você ainda vive uma vida muito baseada nas suas emoções e nos seus sentimentos. Então, esses sentimentos e essas ações façam que você tenha essas atitudes. Então, uma vez que você resolve esse problema, você resolve a sua vida por completo, tá bom? Então, a emoção, pessoal, como eu disse, é a ação criada com o sentimento que eu recebi. Então, por isso que eu falei aqui, muitas das vezes, você no trabalho ali, você escuta aquela conversa, muitas das vezes nem estavam falando mal de você. Às vezes estava falando mal de outra pessoa. Mas você, de certa forma, tomou as dores naquele momento, você fez essa interpretação através desses pensamentos e desses sentimentos, você interpretou que as pessoas estavam falando mal de você. E aí o que isso vai acontecer? Isso vai criar uma ação, uma reação, uma emoção em você e vai fazer com que você tenha muitas das vezes ali uma atitude. Então seja no relacionamento, aquela pessoa, às vezes, que cisma, né? Às vezes o namorado, o noivo, ou o marido, ou a esposa, muitas das vezes nem estava fazendo algo de errado, mas por causa das interpretações daquela pessoa, ela faz um julgamento ali e ela faz uma tempestade num copo d'água, depois ela vai tentar consertar e, como eu disse, muitas das vezes depois acaba sendo tarde demais, não dá tempo de resolver, tá? Porque nem todo mundo, né, pessoal, tem essa paciência com pessoas que não têm domínio sobre as suas emoções, tá bom? Então, dominar suas emoções, pessoal, ela é útil para a mudança que você quer fazer na sua vida hoje. Se você não dominar suas emoções, as suas emoções vão acabar te dominando de alguma forma, ok? Agora, uma coisa que é interessante eu saber, pessoal, sobre essa questão do dominar as emoções, em primeiro lugar, como eu disse, é para que você saiba gerenciar, interpretar, fazer a interpretação daquele pensamento, daquele sentimento, e automaticamente isso vai te dar o que, pessoal? O que nós chamamos também, né, de domínio próprio. Então, isso vai te dar aquela capacidade, de certa forma, de gerenciar essa decisão. Então, você primeiro vai fazer aquela interpretação. Será que estão falando mal de mim mesmo? Ou será que isso é coisa da minha cabeça, né? Isso é as perguntas mais lógicas. Poxa vida, será que realmente é isso mesmo? É aquele questionamento que você precisa se fazer. E aí, pessoal, ao longo, muitas das vezes, daquele processo, você vai perceber que muitas dessas coisas eram apenas pensamentos intrusivos ou pensamentos e crenças que estavam ali e que, na verdade, não tinha nada a ver com você.
Então, inclusive, depois nós vamos falar um pouco a respeito dessa questão dos pensamentos intrusivos e também da questão que muita coisa, pessoal, 80% dos seus pensamentos de coisas ruins que você tem durante o dia provavelmente nunca vão acontecer. Então você está preocupado com uma preocupação que nunca vai acontecer na sua vida. Então já quero deixar bem claro a respeito disso aqui. Então pare de se preocupar em ficar preocupado com o que não vai trazer nada de bom para a sua vida, ok? E o porquê, e eu quero fechar esse vídeo aqui, pessoal. Por que eu preciso desenvolver, então, Ricardo? Gerenciar, interpretar de certa forma para que eu consiga, pessoal, diminuir os níveis de ansiedade, viver melhor, sabe? Porque uma pessoa emocionalmente mal resolvida, ela é explosiva. Nós não sabemos como lidar com essa pessoa em outros aspectos, em outro sentido. A sociedade não sabe como lidar, porque, como eu disse, é uma verdadeira bomba relógio. As únicas pessoas que conseguem lidar com essas pessoas são os profissionais, entendeu? Então, os terapeutas, os psicólogos, né? Os líderes que trabalham nessa área, e pastores também, padres, pessoas que já, de certa forma, já têm uma afinidade com as pessoas que vivem essa realidade de vida. Então, olha os benefícios. Eu vou falar em outro vídeo sobre os benefícios total. Mas, pessoal, a redução da ansiedade excessiva. Então você vive melhor, vive de maneira plena, é mais assertivo nas suas decisões. Você toma melhores decisões porque você não toma mais decisões baseado nas suas emoções. O que tem de gente que toma decisão baseado nas emoções e depois se arrepende, compra o que não precisa, tá? Para começar, quantas vezes compra aquela coisa e você depois fala assim, nossa, eu nem precisava disso, eu já tenho um tanto disso. Então, pessoas emocionalmente mal resolvidas, pessoal, compra o que não precisa para impressionar muitas das vezes pessoas que não estão nem aí, sabe? Gasta em coisas que muitas das vezes nem estavam precisando. Então, dominar suas emoções é uma das ferramentas que vai fazer com que você consiga fazer uma grande transformação na sua vida. Porque uma vez que você tem domínio sobre os seus sentimentos, você domina suas emoções e você automaticamente consegue ter um controle maior na sua tomada de decisões. E aí, automaticamente, pessoal, o resultado de tudo isso é a gente ter aquela felicidade plena, né? Aquela alegria de saber que nós não somos mais dominados pelas nossas emoções. Então, como eu disse, um dos benefícios, o próximo vídeo eu vou falar com vocês a respeito dos quais são os benefícios de dominar as suas emoções, tá bom? Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Mais uma vez, gratidão, tá? Grato a vocês, pessoal, por acompanhar a gente em mais um vídeo. Fiquem com Deus e tchau!